da transmissão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa chegar até cada um dos irmãos. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciar nosso culto? Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui. Te agradecemos, Senhor, por cada um dos irmãos que está nos acompanhando nesse momento, os irmãos que estão aqui, que o Senhor possa estar abençoando sua casa, livrando, ó Pai, de tudo isso que tem acontecido, guardando sua saúde, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Entregamos em tuas mãos tudo que vai estar ocorrendo aqui, tudo possa estar sendo direcionado por Ti, ó Pai, e que possamos estar com os corações e a mente aberta, ó Pai, para a palavra que vai estar sendo pregada, para os louvores que estarão sendo entoados, que tudo possa estar sendo feito de coração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, esse que eu te peço, te agradecendo por tudo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus? Grupo de louvor. Bom dia, amados irmãos. Nós vamos louvar o Senhor agora com o hino número 100 do Voz e Melodia, que se chama Será Exaltado. Eu peço que os irmãos fiquem de pé. Vamos louvar o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao 9.
Amém? Todos acharam? Vamos ler. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém, irmãos? Amém. Que a palavra possa alegrar nossos corações em meio a esses dias difíceis. Amém? Vamos louvar a Deus com mais 2 Coríntios? Grupo de louvor. Amados irmãos, vamos mais uma vez colocar-nos de pé para louvar o Senhor nessa manhã. É um privilégio, né? Nós temos o fôlego da vida para poder louvarmos ao Senhor. Igual diz no Salmo 150, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Amém. O primeiro hino será a alegria. Nós podemos lembrar que nesses dias difíceis, né? O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa força. Amém? Alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
parabéns a todos os avós da nossa igreja, né? Hoje é comemorado o Dia dos Avós. Que Deus abençoe todos os vovôs e vovós da nossa igreja, dando muita saúde e muita paz. Amém? Amém. Bom dia. Bom dia. Que a paz de Deus continue reinando em vossos corações. Que prazer poder receber os irmãos. Que Deus continue fortalecendo-os e guiando-os também em todo o tempo. E nós queremos aproveitar também esse ensejo e já comunicar aos irmãos que no próximo domingo, será o primeiro domingo do mês, como é costume, né, em nossa igreja, já por um bom tempo nós não temos, mas no próximo domingo nós teremos o nosso culto de ceia. Então nós iremos proceder da seguinte forma: como o nosso número está bem restrito, então nós teremos tanto o período da manhã como o período da noite. Nós também teremos o culto de ceia, mas aí eu preciso que os irmãos entrem em contato, como tem sido feito, para que nós tenhamos o controle da quantidade de pessoas no culto. Caso os membros, caso seja necessário, nós faremos nos 2 domingos, no primeiro e no segundo domingo, para que possamos atingir toda a igreja, tá bom? Então, nós pedimos aí aos irmãos que vão comunicando conosco. Se for necessário, primeiro, segundo, se precisar, estendemos para o terceiro domingo também, tá bom? Mas aí é assim, se você participou no primeiro domingo de manhã, então à noite dê vaga para o outro irmão, certo? E se você participou no primeiro e no segundo vai ter, dê espaço para aquele que ainda não participou, porque o nosso objetivo dentro desse rodízio também é poder atender toda a igreja, poder participar também do nosso culto de ceia. Então esse é o nosso pedido aos irmãos, que
continuem, à medida que for vir, realmente nos comuniquem, para que nós possamos ter aí o controle da quantidade de pessoas presentes também nos cultos, tá bom? E já no mês de agosto também, nós estamos com esse retorno já de uma forma mais específica também, amém? Então vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Nós temos estudado com os irmãos já há alguns domingos o panorama da Bíblia. E aí nós então iniciamos pelo Antigo Testamento e fizemos, juntamente com a amada igreja, a compreensão da palavra de Deus, tanto de forma como podemos ver e entender a palavra de Deus, tanto à luz da ciência, como também dentro da própria Bíblia. Também fizemos, juntamente com a igreja, alguns estudos rápidos sobre metodologia de pesquisa, bem como também hermenêutica, a fim de que, à medida que vamos estudando o panorama da Bíblia, você possa pegar tudo isso e também aplicar aquilo que você está estudando, de maneira que você possa realmente entender, compreender a palavra do Senhor e aplicá-la também no seu dia a dia. Pois como o próprio estudo, o tema diz, panorama, ou seja, é uma visão geral do livro. E no panorama nós não estudamos ali versículo por versículo, parte por parte. Então nós trazemos ali o contexto geral do livro, tanto questão de data, bem como também cenário, o esboço do livro, falamos também quanto a autoria e as partes, frases e palavras principais daquele livro, daquela carta, para que, sentando para estudar, você tendo essa visão geral, você consiga entender o texto à luz do seu contexto e aplicar a sua vida. Os irmãos que têm também a apostila, você pode fazer uso dela à medida que você está estudando em casa também, e você verá o quanto é importante. Domingo passado, então, nós concluímos ao livro de Provérbios, e hoje, então, estaremos dando sequência no livro de Eclesiastes, lição de número 16. Então, Eclesiastes é o livro em que nós estaremos estudando, iniciando nosso estudo nesta manhã. E vamos juntos ler uma passagem aqui, Eclesiastes capítulo 2, verso número 11. Eclesiastes 2, 11. Eclesiastes capítulo 2, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: Considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Deus e Pai, que a palavra do Senhor fale, que ela transforme e que sejamos moldados, ó Deus, para a honra e a glória do Senhor, e que apliquemos tudo o que aprendemos no nosso dia a dia. Nós oramos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro de Provérbios, de Eclesiastes, é um livro também gostoso de estudar. E dentro da sua visão panorâmica, ou dentro dos alvos desta lição também, nós queremos que os irmãos entendam algumas questões aqui. Que é importante reconhecer a decadência do ser humano e sua dependência de Deus, bem como também conscientizar-se da necessidade de temor ao Senhor e ter em mente que dará contas a Deus de tudo aquilo em que nós estamos fazendo ou que havemos de fazer. E um pouco mais quanto à autoria. A autoria deste livro, dessa visão panorâmica, é de Salomão. Ele tem a sua data de 935 a.C. E a palavra-chave que nós olhamos dentro desse livro e vemos tudo é vaidade. E é bem interessante pensarmos dentro dessa questão de vaidade, quando você passa a estudar alguns capítulos aqui, em específicos, especialmente quando você atenta ao capítulo 1, ele fala muito sobre esta palavra vaidade. E nós vamos
passarmos a entender e compreendermos algumas questões dentro disso. Então, alguma divisão. Ele tem uma tese. A tese é vaidade. E dentro disso está a correspondente entre o capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Nós encontramos a introdução desta palavra aqui, ele falando sobre isso. E do verso 4 ao verso número 11 do capítulo 1, ele nos traz algumas ilustrações, ou seja, a forma prática da aplicação da vaidade em nossas vidas. Quando atentamos do verso 12 ao verso, do capítulo 1, verso 12 ao capítulo 2, verso 26, ele passa a falar então, e trazemos a prova das Escrituras, e do capítulo 3 ao capítulo de número 6, versículo 12, ele traz prova das observações com relação às questões da vida, ou seja, olhando para a demonstração da vaidade. E do capítulo 7 ao capítulo 9, versículo 18, ele traz aqui como então libertar, uma libertação da vaidade. E dentro disso então, ele faz uma comparação aqui, competindo com o mundo mau. E do capítulo 10 ao capítulo 12, verso de número 8, ele traz conselhos para a incerteza. Sabe aquele sujeito que fica ali sem saber o que fazer, em cima do muro quanto a algumas decisões? Nos traz conselhos muito, muito práticos para tomarmos essas decisões. E então, do verso 9 do capítulo 12 até o verso 14 do capítulo 12, então traz a conclusão, que temor e obediência a Deus. Ele passa a falar sobre estas verdades também em nossas vidas que vale a pena aplicar. Uma das coisas que nós gostamos de observar, e os jovens têm observado isso, eu me lembro que na época de mocidade, e hoje também nós atentamos, quando geralmente alguém é convidado para trazer uma devocional, uma mensagem para jovens, geralmente gostam de usar, os pregadores, na sua maioria ou boa parte, gostam de atentar ao livro de Provérbios. Quando não, ao livro de Eclesiastes. Porém, o mais utilizado é o livro de Eclesiastes. Provérbios se usa muito, especialmente quando se olha para o capítulo 4. Mas Eclesiastes tem sido o foco, especialmente quando se atenta aos capítulos 11 e também os capítulos 12. Então vem-se aquela pergunta: por que os pregadores gostam de Eclesiastes para falar com os jovens? Certo, irmão Vitor? Por quê? E é interessante que às vezes quando os próprios jovens vão trazer uma devocional ou fazer uma abertura, boa parte deles também recorrem ao livro de Eclesiastes. Tem uma explicação lógica para isso. Primeiro, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava no final da sua vida, né? Já prestes a ser recolhido ou chamado para os tabernáculos celestiais. Ele já tinha vivido demais, toda aquela experiência. Houve um período na vida de Salomão em que ele afastou-se do Senhor e posteriormente ele reconciliou com Deus e voltou a trilhar e a caminhar com Deus. Então ele conhecia muito bem os dois lados. E por conhecer os dois lados, agora nós vemos no livro de Eclesiastes os conselhos, já não mais de alguém que apenas era sábio, mas também de alguém que agora soma duas coisas: é um sábio e é um ancião. E então Provérbios ele traz essa explicação. Provérbios traz esta aplicação de um bom vovô, vou usar essa expressão, sentando com seus netos, bisnetos, né, e dando para eles algumas orientações práticas da vida. Como dizendo: meu filho, eu já passei por isso, eu já pisei ali, eu já fiz aquilo outro, vai por mim. Não vai dar certo. Tome essa decisão. Siga por este caminho. Irmãos, é tão legal tentarmos essas questões, que olhando de Gênesis, a partir de Gênesis até Apocalipse, Deus sempre colocou na história do povo, na vida do povo, em nossas vidas, os anciãos, ou seja, os mais velhos, para estarem conosco ali, orientando, guiando e dando conselhos. A bem desta verdade, se você for olhar
e ler um pouquinho da história, você vai perceber que todo rei tinha um grupo de conselheiros. E seus conselheiros comumente eram anciãos. Mas a Bíblia também traz a história de que os seus conselheiros não eram anciãos. E qual foi a consequência? A divisão do reino de Israel. E agora Salomão traz a nós toda esta aplicação em nossas vidas, as quais realmente vale a pena observar. Vale a pena realmente entender. E ele diz, então, a partir do capítulo 1, ele vem falando muito sobre vaidade. Né? O que realmente é vaidade? A necessidade, será que é necessário? Será que realmente vale a pena correr atrás de tudo isso? E a vaidade é aquela questão, são caprichos naturais. Naturais. Né? Para você entender muito bem. Né? Às vezes eu brinco no encontro de casais com os casados. Né? E especialmente quando nós estamos ali fazendo aconselhamento com os noivos, né? Com os namorados, então nós costumamos falar sobre isso. Os que estão namorando e noivos aí, então já fiquem atentos, né? Sempre quando você encontra com a moça, ela está o quê? Toda bonitinha, arrumada, sobrancelhinha tal, cabelinho arrumado. Mas, meu querido, chega na casa dela às 5 horas da manhã. Só fala. Se você fizer, é capaz de você desistir do casamento. Né? Por quê? Porque a vaidade, tudo aquilo que nós passamos, são caprichos naturais. Mas pela manhã, quando você acorda de manhã, que você olha no espelho, nós deparamos com o quê? Com a realidade do que realmente somos. E isso não é só as mulheres, isso conta aos homens também. Isso conta aos homens também da mesma forma. E agora ele vem trazendo esta aplicação, falando, meus queridos, tome cuidado com os caprichos naturais, com os caprichos. Que você vai correr atrás disso, daquilo outro, depois você vai parar e olhar e falar, valeu a pena tudo isso? Ao final, eu tenho que deparar, tenho que realmente agora lidar com a realidade que lá atrás eu tentei esconder. Em outras palavras, eu tentei maquiar. Que é aquela mesma história que nos é contada, e que já contamos algumas vezes aqui, com relação à palavra sincero. Né? Que tem lá sua origem no latim, e tem toda uma história envolvida, e aí você vai se lembrar de quando você vai comprar aquele vaso tão bonito, lindo, você coloca lá na casa, enfeita a casa, deixa bonitinho lá. Né? Você sai para passear, quando você volta, por causa do calor, você percebe que tem alguma coisa escorrendo naquele vaso. E você vai lá e pega aquele vaso e você descobre que a pessoa que te vendeu, ela te enganou. O vaso estava trincado ou rachado, ele pegou, passou uma cera ali, pintou o vaso e te vendeu. Então você volta para aquele homem e fala, olha, eu quero um vaso sem cera, sincero. E Salomão passa a nos ensinar essa verdade, à luz da vaidade. Seja sincero. Qual é a realidade da vida? E quando nós realmente atentamos à realidade da vida, nós passamos a compreender e entender tudo aquilo que está pela frente. E o capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala muito sobre sabedoria, ele fala sobre riqueza, ele fala também sobre prazer, que podem ser o quê? Maldição ou bênção. Maldição ou bênção. Nós precisamos entender quando isso deve fazer parte da minha vida. E ele diz, tudo aquilo que você faz, se você não fizer por ele e para ele, sobre a bênção dele, é vaidade. É vaidade. E no capítulo 3, ele nos traz o relacionamento, né, com o tempo, o nosso relacionamento, como realmente lidar com isso. Alguns anos atrás, nós trouxemos um estudo na escola bíblica sobre a administração do tempo. E naquele período, nós estávamos também falando com os irmãos sobre a importância de nós realmente cuidarmos. E ali nós atentamos também ao livro de Efésios, quando o Senhor nos chama a atenção para remir
o tempo. E isso é importante. E quando Salomão ele traz sobre essa questão da vaidade, ele realmente nos ensina isso. Tem os caprichos. Que você quer, que eu quero, que nós corremos atrás. Mas em relação ao tempo. E nós vivemos numa sociedade, ou seja, na atualidade, toda a nossa sociedade precisa aprender a lidar com isso. Precisa aprender. Especialmente por causa dos próprios aparelhos celulares e outros que tomam o nosso tempo. Há alguns anos atrás, uma empresa aí de rede social, das redes sociais, não vamos citar o nome aqui, investiu milhões aí, contratando uma empresa com o único objetivo, produzir vídeos. Para quê? Para que quando você entre lá, você pudesse ficar preso àquele aplicativo. Por quê? Porque as pessoas estavam parando de usar. Estava começando a cair os acessos. E com isso, com aquele investimento, ela conseguiu alavancar novamente o acesso à sua rede social e automaticamente, em pouco tempo, ela recuperou tudo aquilo que ela havia investido. Irmãos, é triste quando nós atentamos hoje pessoas que caminham pelas ruas, mas estão aqui, lendo, não observam o que está à frente. Eu me lembro de uma ocasião que nós paramos no farol, né, e a moça, o farol abriu, simplesmente que ela veio, ela entrou na avenida, mexendo no celular e foi embora. E é comum nós vermos isso. Muitos acidentes acontecendo por causa disso. Hoje as próprias leis de trânsito pegam também a respeito disso. Motoristas que dirigem e ao mesmo tempo querem estar no celular, porque isso tira a sua atenção, provocando acidente. Quando não, cai a produção no trabalho, porque ao invés de estar desenvolvendo a sua atividade, estamos fazendo o quê? Presos a um aparelho, celular, vendo vídeos e tantas outras coisas. E são tempos que nós realmente perdemos. São tempos perdidos. E ele nos ensina muito a esse respeito, especialmente quando ele passa a nos falar que há tempo para todas as coisas. Tudo há realmente o seu tempo. Mas agora entenda, precisamos aprender a remir o tempo para que haja produtividade. Para que quando chegarmos realmente a nossa velhice, possamos realmente olhar para trás e fazer nossas as palavras de Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Embora ali a visão de Paulo era para o campo espiritual, mas podemos olhar e também aplicar e entendermos para o campo profissional também. E só vamos poder dizer que combatemos o bom combate quando nós aplicamos. E isso nós falamos muito, e é fácil entender e compreender essa necessidade desses ensinos de Salomão quanto àquilo que é vaidade, o que nós temos sempre falado com os jovens. A importância de você hoje se dedicar ao estudo. O sujeito termina aí os seus ensinos por volta de 17 anos, certo, Lídio? Por volta dos 17 anos, e aí ele diz o seguinte: olha, já estudei muito, agora eu vou dar uma pausa. Pode parar, realmente, nada te impede. Você tem uma folga aí de uns 2 anos, quando você então vai retomar, está com aí seus quase 20 anos. Você vai terminar o seu nível superior com seus 23 a 24, dependendo do seu curso. Você vai precisar de mais uns 4 anos aí para você pegar a sua experiência, você estará com 29 anos. Se você for terminar e já fazer uma pós, né, terminar com seus 24, uma pós, vai para 26. Se for para um mestrado, você vai terminar com seus 28 anos. Você vai pegar uma experiência até uns 33. E nesse meio período, nesse meio tempo, a pergunta é:
Você consegue ter uma renda suficiente para você atingir seus sonhos? Algumas vezes, irmãos, as nossas rendas acabam realmente nos permitindo empurrar com a barriga. Vamos fazer o que dá, não aquilo que eu sonho. Mas quando nós realmente remimos o tempo, aproveitamos o tempo, nós podemos sonhar, podemos realmente investir, seja nos ensinos, seja na minha qualificação profissional, para que eu tenha uma melhor remuneração, e lá na frente, quando chegar a qualidade, agora é hora de aposentar e dizer, olha, eu estou bem. Eu estou confortável, porque consegui, ao longo dos anos, realmente somar. E por isso, meus queridos, aí eu pego no pé dos jovens e trago um puxão de orelha ao mesmo tempo, falo para você prestar atenção, moças principalmente. Se o cara é preguiçoso, se o rapaz é preguiçoso, moça, caia fora. Porque você está arrumando alguém para você sustentar. Isso não é interessante, isso não é bom para você. Certo? Se você observou que o sujeito não gosta de trabalhar, ou se trabalha, vai reclamando, você cai fora. Porque enquanto você estiver trabalhando, ele vai sair do trabalho, vai dar um jeito de sair do trabalho, e você terá que sustentar ele e a família. E vice-versa, rapaz. Se a moça também é preguiçosa, aquela que já fala para você, eu não gosto de trabalhar, meu negócio é dormir até 11 horas, meio-dia, cai fora. Você vai trabalhar o dia todo, vai chegar em casa fazer janta, você levar marmita, se for o caso, vai ter que limpar a casa. E aquela moça bonitinha, toda vaidosa, que havia antes do casamento, não existe mais. Então preste muita atenção nisso. E Salomão é interessante que ele nos traz esses conselhos práticos. Ele realmente nos mostra essa realidade para que nós possamos aplicar a nossa vida e atingirmos um objetivo. Chegarmos onde nós realmente queremos, onde realmente precisamos. E Eclesiastes, irmãos, constitui um dos livros de ensino prático mais lido, um dos mais aplicados, um dos mais usados, especialmente com jovens, por causa desses conselhos. Mas o legal é que os conselhos de Salomão aqui não é aplicado somente aos jovens, mas é aquilo que eu aprendi com o irmão lá em São Simão, né? Que é de mamando a caducando, aplica-se a todas as idades. A todos nós ele é aplicado. E ele começa, quando ele lá em Provérbios ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora que ele aplica esse temor ao Senhor, como realmente viver para Ele, como realmente viver por Ele e também através dele desfrutando de tudo quanto o Senhor tem para com cada um de nós. E ele nos traz umas mensagens interessantes, como sem Deus, sabedoria, riqueza e prazer não passam do quê? De materialismo. Debaixo do temor do Senhor são vistos como bênçãos de Deus, como bênçãos de Deus em nossas vidas. Ao capítulo 3, o autor de Eclesiastes afirma que Deus ordena o tempo, as coisas boas e más da vida enquanto estamos na terra, avisando que todo homem responderá ao Senhor em juízo. Responderá ao Senhor. Ouvimos questionamentos, mas por quê? Se Deus é bom, por que Deus permite isso? Se Deus é bom, porque Deus permitiu aquilo outro? A primeira coisa a entender é o curso natural da vida. Cedo ou tarde nós haveremos de partir dessa vida. Cedo ou tarde. Isso não tem como você ou como eu prorrogar isso. O tempo, quando chegar a hora, vamos partir. E haveremos de prestar contas ao Senhor. Embora nem sempre a partida daquela pessoa é do jeito que nós queremos, mas ela vai acontecer. E ele nos ensina um pouco mais. Rotina frustrante, sem Deus. Temas que vão e vêm nos debates dos homens modernos. E é verdade, quando se fala sobre essas questões de rotina. E se você atentar no capítulo 4, ele vem falando sobre tribulações.
quantos debates insensatos que não levam a nada. Um dos exemplos dos debates aí, até mesmo Paulo fala que não vale a pena você ficar debatendo diante de genealogias insensatas. Ou seja, o que vai mudar, alterar na minha, na sua vida, ficarmos discutindo de onde nós vemos, quem era nosso pai, quem era nosso avô, bisavô, tataravô. O que vai mudar é o que você vai fazer daqui para frente. Como você vai viver a sua vida debaixo das bênçãos do Senhor. Você ficar discutindo profissões. Qual é a sua habilidade? Qual é a profissão que você escolheu? Não é a mesma que eu escolhi. Mas nem por isso um é superior ao outro, porque todos nós dependemos, é uma vida em sociedade. Dependemos uns dos outros. Agora, a diferença é como você haverá de se qualificar para a profissão que você escolheu. Isso fará toda a diferença. Encontramos profissionais que têm seus PhDs aí, bem qualificado, mas como ele aplica isso? Então não fique debatendo, não vale a pena você ficar debatendo. Agora, é verdade que a sua escolha profissional também, ela deve estar pautada dentro de um planejamento de vida. Ou seja, planeje o que você quer para a sua vida, para daqui 20, 30, 40, 50 anos, para quando você se aposentar. O que você quer ter quando você se aposentar? Quando você pensar nisso, colocar isso na ponta do lápis, você vai conseguir realmente pensar qual profissão hoje me dará os recursos necessários para eu comprar essa casa em tal lugar, para eu ter tal tipo de carro para eu poder fazer as minhas aventuras aí que eu sonho fazer. Ótimo, tal profissão, mas o que eu preciso fazer? Simplesmente escolher a profissão? Não, se qualificar para ela também. E qualificar requer de nós tempo. E quando se fala de tempo, é você investir 4, 5, 6 anos em estudo básico e depois continuar estudando, se atualizando ao longo dos anos. Mas agora entenda, a qualidade desse tempo que você vai investir em estudo também vai depender de como você está remindo o seu tempo durante os estudos. Você terá que hoje abrir mão de muitas coisas. Como? Olha, hoje nós vamos para a pizzaria. Olha, hoje nós vamos para a churrascaria. Você vai abrir mão durante a sua juventude de muitos prazeres da vida. De muitos. Quando seus amigos estão lá passeando, em viagem, ou talvez em algum parque aquático, mandando fotos para você, você estará lá com a cara nos livros. Aí quando vocês se aposentarem, o seu amigo vai continuar trabalhando. Vai aposentar e continuar trabalhando. Porque a renda dele não foi suficiente. Agora sim você vai curtir a vida. E o melhor momento para curtir a vida é quando as forças começam a diminuir. Então você diminui o ritmo junto. E agora passa a aproveitar. Não só aquilo que você investiu, você pode curtir a própria família. Você vai poder curtir os seus netos. E assim por diante. Então, por isso ele diz, há tempo para todo propósito. Então, qual é o seu propósito? Se para todo propósito tem um tempo, qual é o seu propósito? Para quem não tem propósito, então, a coisa está feia. Ele nos ensina essas realidades à medida que vem realmente nos ensinando no capítulo 4 ao capítulo número 6. E ele fala que o desânimo, também nos fala sobre o desânimo sem Deus. Contentamento com o temor do Senhor, no verso 7, no capítulo 7 ao capítulo de número 10. Então ele passa a falar, a nos ensinar sobre loucura, ele passa a falar sobre moderação em tudo, realmente é boa. E é preciso isso em nossas vidas. E quantas vezes estamos aí reclamando, murmurando da vida? Olha, mas por que Deus não me abençoa? Olha, por que Deus não permite isso? Porque eu quero tanto, aquele não acontece. A pergunta é, como está
qual é o nível do seu compromisso com o Senhor. Às vezes, não valorizamos os cultos, não valorizamos o devocional, não valorizamos oração, somos infiéis financeiramente e vamos em tudo colher consequências. Gastamos desordenadamente, vamos colher as consequências por aquilo. E vamos dizer, olha, mas Deus tem tantas promessas nas Escrituras, porque nenhuma se cumpre em minha vida. O que você está fazendo para que elas se cumpram na sua vida? Deus não fez promessas a Abraão? Imagine comigo se Abraão não tivesse saído da sua terra, tivesse continuado lá. Teria se cumprido a promessa do Senhor? Ele precisou sair. Ele precisou caminhar. Abraão teve que aprender a lidar com a saudade de seus parentes. Não é como nos nossos dias, né? Você pega embarca aqui no aeroporto e em poucas horas você está no Piauí. As caminhadas eram dias. Não havia hotéis na beira de estrada. Tanto que a Bíblia não fala de um homem que usou o quê quando estava caminhando na sua jornada para dormir? Uma pedra, exatamente, usou uma pedra. Não tinha hotel 5 estrelas e nem hotel meia boca na beira da estrada para passar a noite. Hoje temos toda uma tecnologia que nos permite, mas precisamos somente sabermos o que nós estamos fazendo. E Salomão, já no final da sua vida, ele passa a olhar e nos dar essas instruções práticas para a vida, das quais, irmãos, realmente vale a pena nós realmente atentarmos e aplicarmos, porque não dá para viver sem o temor do Senhor, sem podermos pensar em ilustrações. Esses 2 capítulos, o 11 e 12, são as placas antes de prosseguir na caminhada de nossa vida. 2 verdades são proclamadas. A vida não para Deus e viver para o Senhor. Então, atentemos a isso. Como estamos caminhando? Como estamos vivendo por Ele e para Ele? E atente a essas orientações. E nós iremos no próximo domingo darmos sequência ao nosso estudo. Iremos então aqui pegarmos na parte de reflexão. E nessa parte de reflexão, nós iremos entrarmos um pouquinho também no contexto histórico, para que nós possamos entender como aplicar também alguns capítulos da Palavra do Senhor, do livro de Eclesiastes em nossas vidas. E dentro dessa aplicação, nós iremos pegar um pouquinho, aí até já deixo um desafio para você, aí dar uma pesquisada. Vamos entrar um pouquinho sobre Revolução Industrial, para que você pegue essa questão de Revolução Industrial e você então possa aplicar o livro de Eclesiastes para a sua vida, entender o que eu estou fazendo hoje, como estou fazendo, como eu posso aplicar para Deus e viver por Ele e para Ele, e obter proveito na minha caminhada com o Senhor e no meu planejamento de vida e da estruturação de tudo aquilo que nós também estamos fazendo, para que então possamos chegar lá na frente, olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida e também o seu coração. Só mais uma questão: há um outro livro que eu tenho usado também, tem me ajudado muito, eu gosto muito desse livro, chamado Descobrindo a Bíblia. Para alguns irmãos, se eu estou enganado, eu cheguei até a encaminhar este livro, é bem interessante, quem puder também adquirir, ele vai ser uma ótima ferramenta de estudo no seu dia a dia. Amém? Que Deus continue abençoando, fortalecendo e conduzindo as suas vidas. Eu quero orar neste momento por cada um dos irmãos. Amado Deus e Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque as tuas bênçãos são constantes e abundantes nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida da tua igreja, dos teus filhos e aqueles que nos acompanham. Ó Deus, que a boa mão do Senhor, que as bênçãos, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo seja constante sobre a vida deles.
aos que estão passando por dificuldades, aqueles que estão procurando o emprego, ó Deus, que o Senhor abençoe, aos que estão rogando ao Senhor pela cura, devido a alguma enfermidade, que a boa mão saradora do Senhor seja sobre as suas vidas, restaurando, restabelecendo, trazendo bênçãos, confortando e conduzindo para a honra e a glória do Senhor. Nós oramos, intercedemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Tenham todos um ótimo dia, amparados pela graça de nosso Deus. Bom dia.